Boa tarde, amigos. Estamos começando nosso primeiro encontro do sábado, hoje na companhia dos queridos amigos que também têm seus respectivos trabalhos aqui no YouTube, que eu gostaria que vocês, já de antemão, conhecessem e valorizassem. Aqueles que não conhecem, se inscrevam, conheçam, prestigiem, façam seus compartilhamentos. Queria apresentá-los, antes de mais nada, para que nós possamos tratar da situação que o país está vivendo, da situação que o mundo está vivendo, e sob o ponto de vista das perspectivas, seja na área da saúde, seja na área da capacidade de nós darmos assistência às pessoas que precisam nesse momento, seja em relação às consequências na área econômica, seja em relação às consequências na área que certamente engloba o estudo da psicologia social. Nós vamos ter o prazer, nessa tarde de sábado, desse primeiro encontro, de contarmos com a presença do professor Djalma Cremonesi, da Universidade Federal de Santa Maria. Tem um canal no YouTube, faz um belo trabalho também, tem considerações muito importantes a fazer, que eu gostaria que vocês conhecessem, ouvissem e promovessem o trabalho dele para que outras pessoas também conhecessem. O querido amigo Tiago dos Reis, do canal Plantão Brasil, que faz um trabalho muito bacana também nas redes sociais, com vídeos muito conhecidos, um canal que já tem aí mais de 170 mil inscritos, não é isso, Tiago? Isso, tem 168 mil, se eu não me engano, uma coisa assim. Tá chegando lá, estamos crescendo. Chegando nos 170 mil inscritos, um belo trabalho. E conosco também o nosso amigo querido Cláudio Porto, do projeto da TV Jovens Cronistas, que eu sempre faço questão de reforçar, é um projeto feito a partir das periferias dos grandes centros urbanos. O Cláudio está em Mariporã, o Adriano, que é o responsável pelo projeto, está na zona leste da capital de São Paulo, na região de Guaianazes. Fazem um belo trabalho também, que merece o prestígio de vocês e as inscrições de todos vocês. Num primeiro momento, eu gostaria de, iniciando pelo professor Djalma, conversar um pouquinho a respeito das perspectivas do que o professor Djalma acredita que nós possamos enfrentar nos próximos meses, a partir dessa crise que nós estamos vivendo. E, naturalmente, o professor Djalma está em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Tiago dos Reis em Maceió, em Alagoas, e o Cláudio Porto, como eu disse, em Mariporã, em São Paulo. Que o professor Djalma pudesse nos dizer quais ele acredita serem as perspectivas desses próximos momentos em relação à crise que nós estamos vivendo, e também falar um pouquinho, professor Djalma, da questão da situação específica em loco na região de Santa Maria, que, como nós conversávamos antes de começar o programa, é uma região que é confluência, é uma região importante, é um centro importante, com a presença do hospital da Universidade Federal de Santa Maria, acaba sendo um polo em toda a região. Boa tarde, professor Djalma. Por favor, a palavra é sua. Rogério, querido, um abraço. Te parabenizo pela iniciativa. O Tiago, o Cláudio, uma satisfação muito grande. A gente reuniu o pessoal de vários pontos do Brasil. Eu falo aqui, como você falou, Rogério, de Santa Maria, 380 quilômetros de Porto Alegre, região central. Nós temos aqui a Universidade Federal de Santa Maria, uma das 4 universidades, 5 universidades federais. Nós temos universidades particulares, comunitárias também no interior do estado. E aqui a Universidade Federal de Santa Maria, nós temos o hospital universitário, que chega a atender mais de 1.200.000 pessoas anuais aqui de toda a região central. Especificamente, nós não temos ainda nenhum dado concreto de algum paciente infectado aqui em Santa Maria, embora tenha já alguns sintomas, pessoas que estão aí sendo observadas. E só para dizer, Rogério, que a universidade aqui também fechou as portas. Vou passar, então, para o Cláudio Porto, da TV Jovens Cronistas, para que ele possa fazer as considerações a respeito do que ele acha que são as perspectivas e também da região onde ele está, em Mariporã, na Grande São Paulo, de qual é a situação da saúde, dos infectados, como é que a situação está, inclusive, também em relação à própria psicologia social aí na cidade de Mariporã e região. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Rogério Tablian, boa tarde ao Tiago, boa tarde também ao professor Djalma, é um prazer, mais uma vez, estar... Oi. Pode falar, deu uma queda aqui na internet, mas pode falar. Então, só para responder a pergunta do Rogério Tablian, eu tenho observado, né, e eu circulo muito também para a zona norte da cidade de São Paulo, aqui para a zona nordeste, né, digamos assim, da capital, que é mais ali nos limites com Guarulhos, Mariporã, e observa-se que as pessoas, elas, apesar da mídia corporativa estar fazendo uma cobertura até exaustiva para nós, talvez que
tenhamos contato com notícias por muitas fontes, né? Apesar dessa cobertura exaustiva, eu tenho observado que as pessoas não têm ainda noção do que é o novo coronavírus e dos sintomas que ele pode desenvolver e também, com isso, adotar ali hábitos, né, para evitar a proliferação, né, o aumento de casos. Então, assim, uma dinâmica que eu observei, sobretudo na última semana, é de que, apesar da cobertura midiática ser uma cobertura midiática à altura, digamos assim, da pandemia, né, do aumento exponencial de casos, as pessoas, como era de se esperar, né, as pessoas elas não têm recebido essas informações, e aí eu aqui encontrei talvez uma resposta para isso. É porque nós aqui acabamos por falar sempre nos nossos canais que a dinâmica de acesso à informação, de contato ali, né, das pessoas que se colocam à disposição para levar a informação e os seus espectadores, os seus ouvintes, os seus leitores, mudou radicalmente no Brasil, no mundo todo, né, mas no Brasil radicalmente, sobretudo nos últimos 5 anos. Então, hoje, apesar da TV Globo ou de qualquer outra emissora passar 24 horas no ar falando do novo coronavírus, muitas pessoas já não acessam e escolheram não acessar mais as informações via esse canal, né? Não canal televisivo apenas, estou falando esse canal que era o canal, digamos, tradicional, né? A pessoa parar em frente à televisão para receber a informação, para entender o que está acontecendo. E os veículos da mídia corporativa, talvez, e aqui eu só estou especulando, talvez estejam usando o novo coronavírus, né? A pandemia também, para reforçar aquilo que para nós já não existe, talvez nunca existiu, e agora está claro que não existe mesmo, que é a ideia de veículos imparciais na grande mídia, né? O jornalismo dito imparcial. Eu sou jornalista formado recentemente, e tem uma coisa que eu não acredito, que é o jornalismo imparcial, né? Eu vejo que nós podemos e nós devemos sempre ser transparentes com o nosso público, à medida que nós passamos para ele que nós temos posições, e isso não nos impede de ser profissionais, de apurar a informação e de transmiti-la. E a mídia corporativa, Anita Blian, e passando a palavra para os companheiros, eu tenho observado que tem feito o usado da pandemia e do novo coronavírus no Brasil, principalmente, para explorar nesse sentido, reforçando a todo momento que aquilo que eles fazem é jornalismo profissional. Perfeito, Cláudio, muito obrigado. Vou passar para o Tiago, o professor Djalma. Na sequência do Tiago, você pode complementar, nós temos um problema com a sua comunicação, passar para o Tiago do canal Plantão Brasil, Tiago dos Reis, com a palavra. O pessoal gosta muito de você aqui, Tiago, então muita gente. Obrigado. Mensagem para você, falando a respeito do seu trabalho. Por favor, a palavra é sua. Obrigado a todo mundo, boa tarde a todo o Brasil, todo mundo que está assistindo no mundo inteiro. E as previsões não são muito boas para o Brasil. Aqui em Maceió, o governo do estado até mandou fechar praia, restaurante, todo o comércio está fechado, exceto mercados e farmácias, mas ainda assim as pessoas estão nas ruas, há muita aglomeração nos mercados, não há aquilo de ter uma fila, como por exemplo na Europa, que a fila é uma pessoa, dá 1,5 metro, outra pessoa, não, aqui é todo mundo aglomerado, todo mundo gritando, todo mundo respirando no cangote um do outro, muita gente ainda não tem essa consciência, e isso eu coloco na conta do Bolsonaro, porque, como falou o Cláudio, as pessoas não, apesar da mídia fazer uma cobertura muito boa, as pessoas não acreditam na mídia, porque houve um projeto de emburrecimento de parte da população, em que eles foram doutrinados a não acreditar mais na mídia, acreditar cegamente na mídia bolsonarista, essa mídia de extrema-direita. E aí essa mídia de extrema-direita tem o posicionamento do Bolsonaro, que é, se o Bolsonaro fala que é só uma gripezinha, eles falam que é uma gripezinha, e as pessoas dizem, eu tô me sentindo bem, eu vou sair na rua e que se dane. Ontem eu vi gente, conhecidos meus, bravos, porque o governador mandou fechar os bares, dizendo, o nosso chopp foi cancelado, se o governador mandou fechar os bares, o pessoal tá bravo com o governador, algumas pessoas, principalmente gente da elite, porque são os bolsonaristas, são os que acreditam nesse projeto de emburrecimento do Bolsonaro. Ele usa muito bem as comunicações para emburrecer as pessoas. E as previsões, eu estava vendo hoje uma live do Dr. Átila, que é um biólogo, virólogo, ele fez um estudo lá, ele falou, pode morrer 1 milhão de pessoas no Brasil até agosto, se o governo não mandar as pessoas ficarem em casa. E quando
eu digo mandar, não é mandar assim, ó, fique em casa, por favor, é colocar a polícia e o exército nas ruas e dizer, vocês vão ficar em casa. Como na França, para você sair na rua, você tem que ter um documento, ou você preenche de próprio punho, ou você imprime, para você dizer onde você vai fazer o quê, como, quando e que horas você volta, porque senão, não sai na rua. É isso que tem que começar a acontecer no Brasil, porque se não prevenir, não vai dar para remediar. Não adianta falar, remediar vai ser difícil. Não vai dar para remediar, né? É mais ou menos isso a previsão para os próximos meses do Brasil. E é desesperador. Não te escuto, Rogério. Desculpa, pessoal. Você acha que, independente das medidas oficiais, a questão da conscientização das pessoas ainda é insuficiente? Bem insuficiente. Principalmente entre os bolsonaristas e, querendo ou não, eles são 30% da população, e 30% da população é muita coisa, e eles não têm essa conscientização, e não vão ter tão cedo, porque o presidente deles foi ontem lá no Ratinho falar que é uma gripezinha, que as igrejas deveriam estar abertas e tudo mais, e minimizar a crise e falar que não é nada. Parece que é tudo uma fake news criada pelos europeus para derrubar o Bolsonaro aqui. É essa impressão que eu acho que os bolsonaristas têm, que eles não têm conscientização nenhuma, e o governo não está fazendo nada. O Brasil tem mais ou menos uma semana, 10 dias no máximo, para começar a impor medidas como a da Espanha e Itália, senão o Brasil já está num caminho pior do que o da Espanha e da Itália. O Brasil vai piorar muito, mas muito mais, vai ser um desastre total. O Edson Macedo encaminhou um superchat, eu agradeço a ele, falando sobre a questão dos moradores de favela confinados, né, que ele acredita que seja um problema. Queria também aqui, nesse momento, dizer que em São Paulo eu tenho a impressão de que há conscientização majoritária, mas existem pessoas que transgridem e que podem fazer com que isso gere uma progressão geométrica incontrolável. Então, é necessário, sim, que os meios de controle, sem que as garantias e liberdades individuais propostas na Constituição sejam aviltadas, possam, de alguma forma, mitigar esses efeitos. É uma conjunção difícil. Ao mesmo tempo que você tem que ter um trabalho de conscientização, você tem que ter um trabalho de preservação das garantias individuais. Nós não podemos ter um modelo de September 11 aqui no Brasil, onde as garantias individuais sejam cerceadas e pós-surto, assim desejamos, num prazo exíguo, o mais curto possível, elas sejam, vamos dizer, mantidas, porque nós sabemos que o regime ele tem uma estrutura de concepção bastante autoritária, mas, ao mesmo tempo, você tem o dado da necessidade de proteger a população em relação à disseminação que é feita pela transgressão num aspecto que avilta, por exemplo, a questão da saúde pública. No Código Penal tem tipificação, né, tem um capítulo que fala sobre a periclitação da saúde pública. Então, é uma conjunção difícil e espero que o trabalho de conscientização, e esse nosso trabalho, Thiago, é muito importante, tenho certeza que pode fazer a diferença. A universidade em si, Santa Maria, que é onde eu trabalho, está totalmente paralisada. Estamos com o sistema Moodle de ensino à distância, dando aulas, gravando vídeos, disponibilizando os nossos textos. As aulas em si acontecem de uma forma normal, de uma forma pelo sistema Moodle, né? Então, a cidade como um todo, no interior, está praticamente parada, 80%. O comércio, a partir de hoje, também, por prazo aqui de 15 dias, estará todo fechado. Então, claro que aquilo, como o Thiago falou, ainda tem pessoas que não estamos atrasados ainda no aspecto da conscientização do problema em si, que pode afetar e já está afetando toda a sociedade, pode levar a um caos na saúde, uma catástrofe, e isso acaba, agora de meio-dia está rolando no Twitter um vídeo do pessoal de Valença, na Bahia, no interior, que eu conheci essa cidade, que o pessoal disse, assim, comemorando e tripudiando o aspecto do coronavírus, dizendo, olha, nós estamos aqui tomando um banho de chuva e a gente está se contaminando de coronavírus para contaminar todos vocês, não sei se vocês acompanharam. Então, é uma idiotização coletiva provindo exatamente da pessoa que deveria acolher e conscientizar, que é o presidente da República, e ele faz pouco caso de uma dinâmica de minimizar o problema que estamos enfrentando. O desdobramento, sob o ponto de vista da duração dessa crise, que não deve ser algo muito curto,
Já houve uma ideia de 20 semanas, a priori, agora se fala que o gráfico tenderia a estabilizar a partir de setembro. E a nossa perspectiva é a seguinte: bom, primeiro a gente precisa explicar o seguinte para as pessoas: não tendo vacina, esse gráfico ele só começa a declinar quando tiver 50% mais um da população imunizado. O que é imunizado? Imunizado é o sujeito que não seja sintomático, mas que tenha tido contato com o vírus, que será a grande maioria, assim nós esperamos, 80%, 85%, 90%, e aqueles que tenham contraído e superado a doença. O que se procura nesse momento é mitigar a curva e não dizer para as pessoas, não quero gerar pânico com isso, mas não estamos dizendo para as pessoas que o fato delas estarem isoladas as colocaria numa posição de absoluta imunidade, porque você tem o vírus sustentado, circulando de forma sustentada. Esse é o ponto que nós devemos esclarecer. Mas o que eu queria entrar com vocês agora, começando pelo Cláudio, é o seguinte: o desdobramento sob o ponto de vista de uma possível, esperamos que não, mas de uma possível convulsão social oriunda desse processo de desorganização do tecido social e da economia, Cláudio. Por favor, gostaria de ouvir sua impressão, depois do Tiago e do professor Dejão. Perfeito, Anitta Blian. Eu vejo assim, a última semana ela foi muito significativa, porque me parece que, por parte da cúpula, e aí a cúpula até do desgoverno Bolsonaro, compreendeu que é preciso adotar algumas medidas, e veja só, né? Os governos estaduais, principalmente os dois governos aqui, né, o governo de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro, que os seus próprios governadores já demonstraram antes que não estão mais ali, ao menos eleitoralmente, alinhados ao bolsonarismo, né? Eles talvez estejam aí observando já há algum tempo que é preciso dissociar, né? Eles começaram a adotar algumas medidas que são medidas que outros países e eles adotaram. E, assim, são medidas, de fato, restritivas, medidas que podem soar autoritárias, mas são medidas que, segundo os próprios especialistas, eles concordam que são medidas necessárias. Então, por exemplo, restringir o acesso das pessoas aos centros e também pedir para as pessoas ficarem em casa. Enfim, são medidas corretas. Sabe, passar 20 dias do mês e já se preparar para pagar o aluguel. E não tem caixa. Não tem caixa. Isso eu estou falando de pessoas que nem têm nem empregados, não têm nem funcionários. Então, é algo gravíssimo. Até esse momento, veja, não foi adotada nenhuma estratégia para os MEI. E olha que os MEI, né, o microempreendedor individual, ele é praticamente o deus do neoliberalismo brasileiro dos últimos anos. Todo mundo tem que se tornar MEI, todo mundo tem que ser PJ. Mas até este momento, nem medidas incipientes foram adotadas. Nada. Nem se fala do MEI mais. Né? Obrigado, Cláudio. Obrigado. Eu queria agora, antes de primeiro saudar a chegada do Eduardo Moreira, meu amigo do Canal Resistentes. Obrigado pela presença, Edu. O Canal Resistentes também faz um belo trabalho. E eu sempre peço e reitero, inscrições para o Canal Resistentes, que faz um belo trabalho e precisa de compartilhamentos, de inscrições, de likes, de engajamentos. Sim, sim, o pessoal ainda não percebeu. Mas tem uma coisa que vai ser o problema do Brasil muito em breve, mas muito em breve mesmo, que é, antes de isolar as pessoas e mandar fechar tudo, qualquer governo, e todos os governos europeus fizeram isso, o americano está fazendo isso, que é, precisa de um plano econômico. Por quê? As pessoas vão ficar em casa, como o Cláudio falou, não vai ganhar dinheiro. Quem é diarista, quem é cabeleireiro, tem milhares de empregos em que, se a pessoa não for trabalhar, a pessoa não vai ganhar dinheiro, e vai acontecer o quê? Vai ter mais miséria, mais pobreza e mais gente desesperada. E aí acontece o quê? Essa crise não vai acabar em 1 ou 2 meses, essa crise vai acabar 4, 5, 6, 7, 8 meses aí de crise, até porque o Brasil está demorando para tomar as atitudes. E se não tomar atitude econômica, vai ter muita miséria, vai ter muita gente que hoje é classe média, e até 2, 3 semanas atrás se considerava, talvez até hoje se considere, eu sou rico, eu ganho 10, 15 mil por mês, essa pessoa vai entender que ele é um assalariado como aquele que ganha só R$1.000 por mês. Vai ser uma situação desesperadora para essas pessoas, não vai ter saída para essas pessoas, e aí tem convulsão social, aí pode ter saque em lojas, pode ter muita coisa, porque a pessoa, quando não tem dinheiro para comprar comida, a pessoa fica desesperada. Não adianta falar fique em casa, a pessoa não vai ficar, a pessoa vai precisar de dinheiro, e o Bolsonaro não tem nenhum plano. O plano dele é dar R$200 por mês para trabalhador informal. R$200 por mês não é nem a conta
do Paulo Guedes num restaurante e diminuir salários. O próprio velho da Havan lá, ele falou, ó, os meus mais de 20 mil colaboradores aqui, a gente vai diminuir o salário deles, mas se a crise continuar, a gente vai demitir todo mundo. Então, ou o governo Bolsonaro toma uma atitude, ou depois não tem. E como o Cláudio falou, olha, o governo Bolsonaro disse que o sistema de saúde vai entrar em colapso em abril. Ô, Bolsonaro, você é governo, você não tem que fazer previsão, você tem que falar atitude, ó, vamos fazer isso, isso e isso. O Bolsonaro não, ele só falou, o ministro, no caso, que o Bolsonaro ainda está negando, né? O ministro falou, vai acontecer isso, 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 isso. E qual a atitude? Nenhuma, não tem atitude. A atitude é parar de testar as pessoas que não estão em casos graves. Aí o número de infectados vai ser um número defasado, um número maquiado. Parece que o Brasil tem só 990 casos agora, mas na verdade tem muito mais, deve ter mais que o dobro, que é um número já defasado e maquiado. A gente vai começar a olhar a epidemia pelo número de mortes. Só que porque esse número não tem como maquiar e defasar. Já que estão testando só os casos mais graves, a pessoa morre, e aí você vai saber quantos morreram, mais ou menos um número certo. Só que o número de mortes é o número do passado, porque são pessoas que se infectaram 2, 3 semanas atrás. E a gente não vai ter dados novos, não vai saber onde tem focos novos da doença, a doença vai começar a se proliferar, e o Brasil não vai ter o que fazer. E a situação econômica, um caos. Eu estava lendo, o Donald Trump, ele está planejando pagar, ele já separou dinheiro, $1.200 por mês para os trabalhadores. Já tem o dinheiro ali. O Bolsonaro vem com R$200 para 10 milhões de pessoas. Mas, em outro lado, ele corta 158 mil do Bolsa Família. Aí não tem o que falar, né? Muito complicado. Tiago, você também me disse agora há pouco que você tinha um compromisso... Tenho, toda vez me chamar. Para cumprir. Fique à vontade, quero te agradecer a participação. O pessoal pode ir chegando, saindo à vontade, conforme seus compromissos, sem problema nenhum. Muito obrigado pela sua participação. A maioria dos amigos que estão conosco aqui conhece o canal Plantão Brasil do Tiago, mas aqueles que não conhecem o canal Plantão Brasil, se inscrevam no canal Plantão Brasil do Tiago, que faz um belíssimo trabalho. Tiago, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado a todos. Todos fiquem à vontade para ir chegando, para, na medida que precisarem, também sair. Acho que o Cláudio quer fazer uma intervenção antes do Edu conversar com a gente aqui a respeito do panorama no Rio de Janeiro. Por favor, Cláudio. É bem breve. Foi muito importante o comentário do Tiago, porque o que nós precisamos também passar para as pessoas é que há muitos grupos, né? Há aqueles que, de fato, estão aí menosprezando o potencial do novo coronavírus, estão zombando, gravando vídeos, como o Djalma comentou lá. Eu não sabia que era no interior da Bahia, mas eu assisti o vídeo, as pessoas na chuva, lá com a camiseta. Não é que nós pegamos no pé do Bolsonaro, mas o pessoal estava com a camiseta do Bolsonaro, 17, né? E também tem aquele grupo, Anitta Blen e companheiros, que neste momento não se coloca contra as medidas, né, de ficar em casa, de quarentena, mas que, de fato, não tem as condições para isso. Perfeito, Cláudio. Eu queria passar para o Eduardo Moreira, do canal Resistência, que está falando do Rio de Janeiro. Boa tarde, Edu. Um prazer muito grande ter você aqui conosco. E eu queria, mais uma vez, você devia estar nos acompanhando, não sei a partir de que momento que você começou a nos acompanhar, mas eu queria que você entrasse falando alguma coisa a respeito da situação do Rio de Janeiro, né, e da região metropolitana, e em relação ao que você está assistindo, ao que você está vivenciando. Antes de passar para o professor Djalma, que já regressou conosco aqui na live, eu queria que você falasse um pouco, desse uma pincelada a respeito da situação no Rio de Janeiro, onde você se encontra. Maravilha, Rogério. É sempre um prazer. Peraí, que está voltando o som. É sempre um prazer estar aqui contigo. Eu tenho muito pouco tempo aqui, porque eu estou aqui ajudando nos afazeres domésticos, como todo mundo deve estar fazendo, né? Mas eu não podia deixar de prestigiar o teu canal, adoro o teu canal, e conhecer, e estar presente aqui pela primeira vez com o Djalma e com o Cláudio. Um grande prazer estar com vocês, estamos juntos nessa trincheira. Já indico o canal de vocês, e peço aqui, Rogério, eu estou vendo aqui, pelo menos pela minha marcação, que tem mais de 480 pessoas nos assistindo e 347 likes. Tem mais de 100 pessoas sem dar like aí, pelo menos. Então, pessoal, tasquem o dedo no positivo aí, porque é muito importante termos o canal do Rogério cada dia mais forte, mais potente. Rogério, respondendo a tua pergunta, é o seguinte, eu estou confinado em casa desde quinta-feira.
E o governador do Rio talvez tenha sido o primeiro e o mais radical, né, com medidas mais radicais. Está quase proibida a circulação de pessoas. Eu, quarta-feira, ainda tive que ir no meu trabalho, antes de entrar no teletrabalho, e no restaurante em que eu normalmente faço minhas refeições, eu fui lá fazer a minha refeição. É um restaurante muito amplo, com muitas mesas, só tinham 2 mesas ocupadas, e a menina na entrada, era um restaurante aquilo, a menina que dá o papel na entrada me disse o seguinte: o senhor está sempre vindo aqui, amanhã a gente já não vai abrir. A ideia é só abrirmos dia 1º de abril. Então, se discute muito. E essas decisões do governador foram muito radicalizadas, não foram? Eu só vejo 2 hipóteses possíveis, eu não sei se os amigos concordam. Ou as autoridades estão já com informações de que a coisa, de fato, já ganhou uma dimensão muito pior do que está sendo publicizado e estão tomando as medidas, ou a segunda hipótese é que o governador quis largar na frente para surfar uma onda uma onda política de que é aquele cara que se preocupa com a população. Esse governador do Rio, na minha humilde opinião, é uma figura absolutamente detestável. A gente nunca pode esquecer o tiro na cabecinha, né? O cara que se resume com uma frase dessa não deveria nem estar sentado onde está. Mas me parece, neste caso, que a primeira hipótese é mais verdadeira. E eu queria complementar o que o Tiago estava falando antes dele ter que se ausentar. Eu ainda acredito pior. Muita gente vai falecer sem saber que foi por essa doença, ou sem o poder público saber que foi por essa doença. Isso é que é o mais dramático. Quer dizer, hoje os números dos infectados, como o Tiago estava dizendo, são muito maiores do que os revelados, até porque ninguém está podendo fazer o teste. Imagina quantas pessoas virão a falecer sem ocupar a estatística corretamente. Quer dizer, além, óbvio, do problema da perda de vidas, né, que é o mais grave. Então, e essa atitude desse governo, Rogério, Cláudio, Djalma, como vocês já bem colocaram, eu não tenho nada a acrescentar, é lamentável, né? Um plano econômico que não atende a ninguém. Como o Cláudio estava dizendo, R$200 para poucos informais, só aqueles que têm o tal preenchimento do cadastro, não é para todo mundo, não. É um valor inferior ao que eles quiseram botar para o BPC, rapaz. Isso é uma vergonha. O governo não pode se endividar? Pode sim, é um momento de guerra sanitária praticamente, é um momento que a vida das pessoas está em jogo, que o governo imprima dinheiro, que o governo se endivide, tem que dar dinheiro para as pessoas e para o pequeno e microempreendedor, para o pequeno comerciante. E a gente fica cobrando. Tem que dar garantia de emprego para as pessoas, tem sim, na minha opinião. Agora, como é que um pequeno comerciante, dono desse restaurante que eu falei com vocês, pode manter todo o salário e os empregos se ele não tem renda, se ele não consegue vender o seu alimento, vender, né, os seus pratos? Então, tem que ter também incentivo para o pequeno comerciante, para o médio comerciante, sem dúvida alguma. O governo tem que ajudar.